Mantras de Vida, de Luester, psicografado por João Nunes Maia. Eu sou uma luz dentre as luzes que existem, sem arrogância. É verdade, somos todos luzes que queremos iluminar cada vez mais. Livro dos Espíritos, então, a pergunta número 632. Estando sujeito a erro, não pode o homem se enganar na apreciação do bem e do mal e acreditar que pratica o bem, quando na realidade pratica o mal? Jesus disse: Vede o que querias que vos fizessem, ou que não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. No livro A Gênese, nós estamos fazendo uma digressão sobre os antigos e modernos sistemas do mundo. Então, vamos nos estender um pouquinho mais hoje para acabar esse capítulo. No começo do século XVI, Copérnico, astrônomo célebre, nascido em Thorn, Prússia, no ano de 1472 e morto no de 1543, reconsiderou as ideias de Pitágoras e concebeu um sistema que, confirmado todos os dias por novas observações, teve acolhimento favorável e não tardou a desbancar o de Ptolomeu. Segundo o sistema de Copérnico, o Sol está no centro e, ao seu redor, os astros descrevem órbitas circulares, sendo a Lua um satélite da Terra. Decorrido um século, em 1609, Galileu, natural de Florença, Itália, inventa o telescópio. Em 1610, descobre os 4 satélites de Júpiter e lhe calcula as revoluções. Reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Galileu observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno de seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema de Copérnico. Ruiu, então, a construção dos céus superpostos, reconheceu-se que os planetas são mundos semelhantes à Terra e, sem dúvida, habitados, que as estrelas são inumeráveis sóis, prováveis centros de outros tantos sistemas planetários, sendo o próprio Sol reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que se lhe acham sujeitos. As estrelas deixaram de estar confinadas numa zona da esfera celeste para estarem irregularmente disseminadas pelo espaço sem limites, encontrando-se a distâncias incomensuráveis umas das outras, mesmo as que parecem tocar-se, sendo as aparentemente menores as mais afastadas de nós, e as maiores a que nos estão mais perto, porém ainda assim há centenas de bilhões de léguas. Os grupos que tomaram o nome de constelações mais não são do que agregados aparentes, causados pela distância. Suas figuras não passam de efeitos de perspectiva, como as que as luzes espalhadas por uma vasta planície ou as árvores de uma floresta formam, aos olhos de quem as observa, colocado num ponto fixo. Na realidade, porém, tais agrupamentos de estrelas não existem. Se nos pudéssemos transportar para a reunião de uma dessas constelações, à medida que nos aproximássemos dela, a sua forma se desmancharia e novos grupos se nos desenhariam à vista. Ora, não existindo esses agrupamentos senão na aparência, é ilusória a significação
que uma supersticiosa crença vulgar lhe atribui e somente na imaginação pode existir. Para se distinguirem as constelações, deram-se-lhes nomes como estes: Leão, Touro, Gêmeos, Virgem, Balança ou Libra, Capricórnio, Câncer ou Caranguejo, Órion, Hércules, Grande Ursa ou Ursa Maior, ou Carro de Davi, Pequena Ursa ou Ursa Menor, Lira, etc. E para representá-las, atribuíram-se-lhes as formas aparentes que esses nomes lembram, fantasiosas em sua maioria e, em nenhum caso, guardando qualquer relação com os grupos de estrelas assim chamados. Fora, pois, inútil procurar no céu tais formas. A crença na influência das constelações, sobretudo das que constituem os 12 signos do zodíaco, proveio da ideia ligada aos nomes que elas trazem. Se a que se chama leão fosse dado o nome de asno ou de ovelha, certamente lhe teriam atribuído outra influência. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias jamais foram destruídas. A astronomia só podia avançar, não recuar. A história diz das lutas que esses homens de gênio tiveram de sustentar contra os preconceitos e, sobretudo, contra o espírito de seita, interessado em manter erros sobre os quais se haviam fundado crenças supostamente firmadas em bases inabaláveis. Bastou a invenção de um instrumento de ótica para derrocar uma construção de muitos milhares de anos. Nada, é claro, poderia prevalecer contra uma verdade reconhecida como tal. Graças à tipografia, o público, iniciado nas novas ideias, entrou a não se deixar embalar com ilusões e tomou parte na luta. Já não era contra indivíduos que os sustentadores das velhas ideias tinham de combater, mas contra a opinião geral que esposava a causa da verdade. Quão grande é o universo em face das mesquinhas proporções que nossos pais lhe assinavam. Quanto é sublime a obra de Deus, desde que a vemos realizar-se conformemente às eternas leis da natureza. Mas também quanto tempo que de esforços do gênio, que de devotamentos se fizeram necessários para descerrar os olhos às criaturas e arrancar-lhes, afinal, a venda da ignorância. Estava, desde então, aberto o caminho em que ilustres e numerosos sábios iam entrar a fim de completarem a obra encetada. Na Alemanha, Kepler descobre as célebres leis que lhe conservam o nome e por meio das quais se reconhece que as órbitas que os planetas descrevem não são circulares, mas elipses, das quais o Sol ocupa um dos focos. Newton, na Inglaterra, descobre a lei da gravitação universal. Laplace, na França, cria a mecânica celeste. Finalmente, a astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas ou probabilidades e se torna uma ciência assente nas mais rigorosas bases do cálculo e da geometria. Fica assim lançada uma das pedras fundamentais da Gênese, cerca de 3.300 anos depois de Moisés. Para terminar, em Antologia dos Imortais, é a poesia de Cornélio Pires, Mãe Balbina. Espancaram-te o rosto, mãe Balbina, velha, furtaste um pão jogado ao solo, ama de tanta boca pequenina que afagavas cantando no teu colo. Ninguém te viu anêmica e franzina com o filho da patroa a tiracolo. E a dor de mãe solteira, ainda menina, no suor da coivara e do monjolo. Roubaste um pão apenas, mãe querida, tu que foste roubada em toda a vida por tantos filhos que te abandonaram. Mas Deus guarda-te além, por luz e enfeite, o tesouro de sangue, pranto
e leite das pérolas de amor que te furtaram.